Olá, muito boa noite, muito bem-vindo, muito bem-vinda no nosso papo de terça-feira, a nossa famosa porradinha com amor, trazendo sempre assuntos necessários para o nosso processo de evolução, para a nossa evolução consciencial, evolução pessoal e espiritual. Porque tem assunto que não tem jeito, né? A gente precisa tocar na ferida. Por mais que as pessoas ainda queiram tratar isso como um tabu, a gente precisa cutucar. E hoje nós vamos falar sobre o caminho do meio. A importância de você estar centrada primeiro em você, do seu próprio autoconhecimento, para a partir desse bem-estar com a sua própria história, você conseguir tomar as próprias decisões, entendendo que existe sim uma opção saudável, sem extremismo, sem dores. Bem-vindas, meninas que estão chegando. Beijo, beijo, beijo para vocês. Você que está assistindo a reprise já sabe, espera aqueles 5 minutinhos, que é quando a gente vai entrar no assunto de vez. Nesse comecinho eu sempre vou esperar as pessoas chegarem, o Instagram tem que avisar todo mundo, mas é sempre uma alegria e é isso que vibra muito meu coração. Quando chega, na verdade, são papos de terças-feiras, né? Mas por uma exceção essa semana, nosso papo está acontecendo aqui na quarta-feira, mas independente do dia, a minha entrega para vocês é 100% sempre. E, bom, eu vou trazer para vocês hoje um documentário que eu não sei se vocês já assistiram, que é A Indústria da Cura. Pesado, viu? Tem na Netflix, então se você ainda não assistiu, aproveita a oportunidade e assiste A Indústria da Cura. E foi daí que eu me inspirei em trazer esse tema do caminho do meio. Porque, de fato, hoje a gente tem inúmeras ferramentas, inúmeras possibilidades para auxiliar a gente no processo de cura. Quando eu trouxe para vocês o movimento Amor em Luz agora no Setembro Amarelo, a gente pôde conhecer inúmeras terapias, terapeutas seríssimos, com técnicas comprovadas, que conseguem realmente auxiliar no processo de cura não só espiritual, mas também na cura física. E ainda assim, tem gente que tem algumas dúvidas sobre onde procurar, o que procurar, mas a grande questão é o quanto procurar. Porque é muito natural do ser humano colocar terceirizar a responsabilidade sobre aquilo que nós precisamos curar em nós mesmos. É como se nós precisássemos de um salvador para tudo. Assim como nas religiões, a gente tem o padre, o pastor, um líder, né, para puxar todo mundo. É como se a gente puxasse isso para a nossa própria vida. A necessidade de ter realmente alguém que faça por você aquilo que só você pode fazer. E aí, nesse documentário da Netflix, na Indústria da Cura, um dos casos que me deixou... Um dos casos, na verdade, né? Porque se a gente for entrar agora... É que eu não quero entrar no assunto de abuso agora direto. Quero começar morninho pra gente aquecendo o assunto, porque tem coisa. Mas, por exemplo, eles começam a abordar o tema dos óleos essenciais. Tem vários estudos já que trazem os óleos essenciais já comprovando uma eficácia e é ótimo. Eu uso óleos essenciais, eu conheço pessoas que usam e realmente tem um efeito muito bom, desde que você use na medida, diante daquilo que você precisa e não com exageros. E aí eles mostram uma mulher que passaram para ela o que era óleo, ela adorou a ideia, comprou um monte de óleo e ficou passando óleo. De repente, aqui onde ela passava, porque é onde tem maior circulação, então é natural que a gente passe mais aqui, porque, enfim, entra mais rápido no organismo. Ela, de tanto passar óleo aqui, começou a empipocar, dar uma reação alérgica, o óleo que ela estava usando. Ela não se tocou que era o óleo, porque ela estava ingerindo, era um exagero absurdo. Ela estava ingerindo, então ela tomava no copo, ela passava 8 vezes por dia, tomava no copo 3 vezes por dia, ela exagerava na dose. Até que chegou ao extremo de empipocar todo o corpo e empipocar o rosto. E ela, é engraçado você ouvir ela falando, porque ela falava de um jeito assim, não, porque eu olhava aquelas feridas, e aí eu passava mais, porque o óleo ia ajudar a curar. E aí quando eu entrava nas comunidades, eles falavam, não é o óleo, usa óleo que o óleo vai ajudar a curar. Até que ela ficou com o rosto todo inchado por conta do óleo. Se a pessoa tem autoconhecimento, se ela entende os limites dela, se ela entende a medicina que ela está usando, tem a necessidade de chegar no extremo
de ficar deformada, com o rosto machucado, num grau de alergia, num quadro de alergia extremamente alto, para ela realmente entender que ela precisa ter equilíbrio? Esse é só um exemplo que ela fez com uma medicina, que é o óleo essencial, mas isso a gente faz o tempo inteiro com a vida, de não observar que a gente realmente pode escolher um caminho que seja leve. A gente não precisa optar, ou, não, tem que ser ou com muito êxtase e alegria, ou tem que ser com muita raiva, com muita dor. O aprendizado, ele não precisa ser doloroso. E, normalmente, por uma tendência que o ser humano tem, ele acaba escolhendo viver e acolher o aprendizado com a dor e não com o amor. E é onde acaba perdurando tudo isso. Um outro caso que mostra sobre uma outra medicina que também é sagrada para quem estuda, se tiver alguém aí, algum profissional de Tantra que conheça mais profundamente vai saber que é uma medicina sagrada. Inclusive no próprio documentário, eles mostram situações em que pessoas foram curadas com Tantra. Um casal, por exemplo, que o senhor ele engordou, ele era muito grande, ele devia ter uns 180 quilos ali brincando, porque ele era alto e ele era muito gordo. E toda aquela gordura, ela funcionava como uma defesa, porque ele foi abusado quando ele era um menino somente, ele foi abusado. Quando um jovem, uma criança, uma menina, uma mulher é abusada, ela entende que se o corpo dela for sexy, for bonito, visualmente bonito, ela vai atrair pessoas para provocarem mais uma vez aquele abuso. Então, é um mecanismo de defesa do próprio organismo. Engorda, 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 e é como se aquela gordura toda formasse uma camada protetora para que a pessoa não fosse sexy e não atraísse o abuso. E eles começam a falar de escolas de tantra super famosas na Tailândia, em que as mulheres iam e elas eram abusadas, em que eles faziam, por exemplo, na sessão final, o que seria a formatura deles, era praticamente sexo em grupo. Quer dizer, cadê a medicina? Cadê o sagrado daquilo que é sagrado? Que é totalmente tirado de lado. E aí que tá a questão. Será que esses terapeutas que foram lá buscando uma formação, buscando um certificado, buscando conhecimento, vendo naquele homem, porque aí tem a questão, né? Enxergar naquele homem uma referência, uma liderança, alguém superior. E quando você endeusa alguém, você sai da tua razão. Porque você coloca sempre o que a pessoa fala em primeiro lugar e você esquece dos seus próprios limites. Então, quando essa pessoa chegava para essas mulheres e falava, olha, eu posso te ajudar a curar isso daí que você tá passando, tá bom? Eu faço para você uma massagem Yoni. Yoni é o órgão genital da mulher. Yoni, enfim. É o órgão genital da mulher. E existe realmente uma tal de uma massagem, como eu já falei, eu não sou conhecedora de Tantra, mas esse foi um argumento que esse terapeuta usou, que esse professor, esse mestre, usou para atrair algumas mulheres para fazer sexo com elas. Porque a hora que ela chegava na inocência, né? Ele vai fazer uma massagem Yoni em mim e isso vai me ajudar a curar de um trauma, de um abuso que eu já vivi. Quer dizer, a pessoa já estava doente, foi atraída por uma promessa de cura e aí chegava lá, o cidadão simplesmente falava que o melhor jeito de fazer a massagem era com a coisa dele. Era fazendo sexo com ele. Quer dizer, cadê o sagrado? Cadê a sacracidade do que é o Tantra, do que é essa medicina? E esse foi um caso, tiveram inúmeros casos de situações que aconteciam. O Tantra, por exemplo, sendo vendido para homens, olha, se você quer ser o garanhão e comer muitas mulheres e ser o sexo melhor da vida delas, faça Tantra. Onde está a sacracidade daquilo que é estudado há muitos e muitos anos? E cadê o autorrespeito também das pessoas de não avaliarem essas questões antes? Cadê o autoconhecimento dessa mulher que já tinha sofrido um abuso e que sofreu mais um abuso diante de uma promessa de cura? E aí, só para melhorar, estourou mais uma bomba de mais um líder fofinho, né, da nova era, que foi acusado de abuso, assim como aconteceu com João de Deus, assim como aconteceu com outros líderes, Prembaba e assim vai indo. Eu não sei se é Prembaba, só sei que é Prem, Siriprem, enfim. Não vou falar o nome dele porque senão corro risco de falar errado. Mas já aconteceu com outros líderes. Agora, como a gente se posiciona
Quem são os terapeutas que se posicionam para realmente falar sobre esse assunto? A questão é que o abuso acontece, ele acontece não só com as mulheres, ele acontece com as pessoas. E aí me conta o quão bem você se conhece para que você se preserve, para que você conheça os seus limites e não se deixe ser machucado por essas questões, por outras pessoas. Quando você não trabalha o autoconhecimento, você não sabe quais são os seus valores. Você não sabe se o teu valor está sendo ofendido, porque na verdade você não conhece. Porque na verdade você continua projetando a solução dos seus problemas e o teu processo de cura em algo externo, sendo que a única solução é o olhar para dentro. É o acolher as suas próprias dores, a tua sombra, os teus desejos, a tua alma, aprender a se comunicar com a tua alma. Quando você se conecta com essa verdade, não há pessoa que interfira no teu espaço. Até a tua frequência energética ela muda, compreende? E aí eu te pergunto, o que você tem feito no seu dia a dia para arrumar isso? Para arrumar a tua própria casa? É como se você tivesse o tempo todo, imagina você dentro da sua casa agora, é como se você estivesse dentro da sua casa só acumulando lixo, acumulando lixo, acumulando lixo. Esperando o dia que vai aparecer uma empresa de limpeza, uma faxineira que vai lá e vai fazer um milagre e livrar todo aquele lixo, e limpar, e tirar móvel, consertar o que está quebrado. Essa pequena manutenção a gente faz no dia a dia. Esses pequenos cuidados a gente faz no dia a dia. Cuidar da nossa casa é também cuidar do nosso templo, que é a casa da nossa alma, é a morada do nosso espírito, que é o nosso corpo. Cuidando do nosso corpo com respeito. Qual respeito você dá para si mesmo? Muito provavelmente, a maioria dessas pessoas, e eu não vou usar mulheres, eu vou usar pessoas, elas já vinham de um histórico de dor muito profundo, elas já estavam machucadas. E elas foram, mais uma vez, pela promessa de cura, machucadas. Pela promessa de cura, elas foram machucadas. E isso acontece em todo lugar, não é só com terapeuta. Tem médico que faz isso, tem inúmeras pessoas que fazem isso, inúmeros profissionais, que na verdade não são profissionais, que fazem isso. Mas a grande questão é como você cuida de si mesmo, como você cuida de si mesma, agora para as mulheres. Qual o respeito que você tem por você? E eu não estou falando respeito com tamanho de roupa, se é curta, se é justa, se não é. Isso não é justificativa. A vítima, ela não é justificativa para um abuso, jamais. E se você já foi vítima, assim como eu já fui vítima de abuso, e não interessa qual foi o padrão, se foi psicológico, se foi violência, se foi estupro, se foi passou a mão, não importa o tipo de abuso. Se você já sofreu abuso e em algum momento te fizeram pensar que a responsabilidade é sua, mulher, entenda que não é. Não há justificativa para abuso, assim como não há justificativa para violência. As pessoas fazem simplesmente por falta de caráter, porque não aprenderam limites. E aí, se você não sabe quais são os seus limites, você vira isca fácil. É aquela pessoa que tem medo de algo e só de vibrar naquele medo, ela atrai condições e situações para que aquele medo se concretize na vida dela. Quantas pessoas eu já vi, eu já atendi inclusive, falar, eu acabei de sair do meu 3º assalto só nesse começo do ano, por exemplo. Isso foi em maio. 3 assaltos em 5 meses. Eu morro de medo disso. É óbvio, você vai continuar atraindo mais disso, porque o medo ele é um atrativo. O cachorro ele fareja, isso é instintivo. Por mais que a gente não ache justificativa, é instintivo. Tá dentro de nós esse talento de enxergar no outro essa fragilidade, compreende? E se a pessoa já é mal intencionada, ela vai aproveitar e abocanhar. É o cachorro que fareja o medo. E aí ele ataca. Por isso é importante o quê? O autocuidado, o autoconhecimento. É por isso que eu encho o saco de vocês todas as semanas. E eu vou continuar enchendo o saco de vocês falando isso todas as semanas. Medita, se conhece, se avalia,
entende qual é o problema e busca ajuda. Não há demérito nenhum em buscar ajuda, em buscar a cura. Não pense que se você sofreu um abuso na tua infância ou na tua adolescência, você é um adulto curado agora só porque você acha que é. De alguma forma, aquela raiva, ela precisa ser externada. Ou então a ferida fica lá dentro, inflamando, inflamando, inflamando o tempo inteiro. E a responsabilidade por curar esta ferida é você. É tão natural as mulheres se sentirem culpadas dos abusos que elas sequer compartilham isso. Porque se falar para alguém que determinada pessoa abusou, passou a mão, estuprou, ameaçou, qualquer coisa do tipo, elas serão condenadas. Ah, mas a roupa foi, né? Você tá com uma roupa justa ali, poxa. Não, pera lá, você deu mole pra ele, né? Mas também, pô, olha o tamanho dessa bunda. Como se tudo fosse defeito. Como se tudo fosse defeito. E a responsabilidade não é da mulher, a responsabilidade não é da vítima. Esse autocuidado a gente tem que ter sim. Se você é uma pessoa de bom caráter e bem intencionada, é natural que como mulher você não provoque e como homem você não se sinta provocado só porque a mulher é bonita, porque a mulher é sexy. Porque se não for esse cenário, tá errado. É tóxico, é doente. Existe ali um homem machucado, que na verdade não é um homem, é um masculino extremamente machucado, que muito provavelmente também sofreu abuso na infância e quer replicar aquele padrão que é a única coisa que ele conheceu como verdade. A responsabilidade é de cada um de nós, como nós cuidamos de nós mesmos. A partir do momento que você se cuida e você conhece os seus limites, lembra? Você não permite que ninguém ultrapasse eles. Até o seu nível vibratório, o campo energético que você emana, ele muda de padrão, ele eleva a frequência. E aí não tem jeito. Quem não presta não vai chegar perto de você, porque o teu padrão ele é diferente. Ah, mas isso daí então é uma certeza de tudo? Olha, depende do teu grau de consciência, porque dizer que o campo está elevado, que está vibrando só no bem, da boca para fora é muito fácil, mas como a gente internaliza isso? É sempre um padrão de achar que a culpa e a responsabilidade, culpa principalmente porque nós fomos condicionados a entender que nós somos culpados. Ah, você é culpado, né? Vai lá, ajoelha no milho, vai lá confessar com o padre, você é culpado. Reza não sei o que, reza não sei o que lá. Não, mas olha, Jesus perdoa, não tem problema. A única coisa que a gente aprendeu com esses grandes mestres foi o amor. A questão é como eu internalizo esse amor para eu começar em primeiro lugar me amando. A partir do momento que você se ama, esse tipo de situação ela é afastada. É natural que as pessoas não consigam te alcançar com más intenções. E é óbvio, tenha cuidado, seja íntegro, seja uma pessoa responsável. Mas cuide, internalize esse amor próprio, traga esse autocuidado para o seu dia a dia e para de achar que a salvação vai vir de alguém. A salvação não vai vir do líder espiritual, a salvação não vai vir de um homem em cima de um cavalo branco para salvar a tua vida. A salvação ela não vai vir de algo que você acha que vai acontecer para te salvar. A salvação ela vem daquilo que você transforma na tua própria vida. E a responsabilidade é só sua. Não a culpa, só a responsabilidade. Amor próprio é tudo. É isso aí. É isso aí, Cat. Amor próprio é tudo. Mais uma vez eu repito, a gente só transborda aquilo que nós possuímos. Não adianta você querer ser amor para ninguém, amar filho, amar marido, amar a casa, amar a vida, amar os pais, se você não aprendeu a se amar em primeiro lugar. É necessário em determinados momentos você dar aquele passinho para trás para aprender realmente a se olhar no espelho e se admirar como você é. Com o teu corpo, com os seus defeitos, com a sua personalidade, com tudo de bom e com tudo que você julga ruim. Ouviu, né? Tudo que você julga ruim. Porque, na verdade, nós temos características. Se a gente trabalhar em olhar quais as características que a gente tem, que traz pra gente um servir mais leve,
que traz maior tranquilidade no dia a dia e potencializar isso, tudo aquilo que não é tão bom, que a gente julga ruim nas nossas características, a gente vai minimizando com muito mais leveza, porque eu potencializo aquilo que eu tenho de bom. Onde você colocar o foco, vai crescer. Você coloca o foco no medo, você vai viver situações de medo. Você coloca foco na dor, você vai viver mais dor. Você coloca foco no abuso, você vai viver mais abuso. Tudo que você coloca foco, cresce, potencializa. O nosso poder de criação, ele é tão profundo, com o nosso olhar, com o nosso sentir, ele é tão potente que tudo aquilo que nós fazemos com dedicação e com verdade, acontece. E o cérebro, como ele não entende o que é verdade, o que é mentira, se a situação é real ou se não é, se você viu um programa sensacionalista na TV e você sentiu medo, pavor, você ficou com medo de ir no mercado porque, nossa, foi um crime horrendo que aconteceu. O teu cérebro só registrou aquilo como medo. Ele não sabe que não era você que estava em perigo. Ele só registrou aquilo como medo. Quanto mais você consome esse padrão negativo, mais você adquire situações negativas para a tua vida. Tudo porque não houve aquele tempinho de você realmente fechar os olhos e olhar para dentro. A meditação, antes ela era considerada algo da galera hippie, galera zen, namastê. Meditação já tem comprovação científica, ele faz bem para a mente. Eu costumava dizer quando eu era mais nova, gente, eu não consigo meditar. Porque quando eu vou meditar, minha cabeça ferve demais, minha cabeça mexe demais, e aí eu não consigo não pensar em nada. Eu tô sempre pensando em um monte de coisa. Mais um motivo para meditar. Porque quando você treina a tua mente a aquietar, e é um treino. É um treino. Ninguém consegue ganhar uma Olimpíada se não treinar. O Phelps falava isso. Antes de ganhar as Olimpíadas, ele treinava todos os dias da vida dele. Todos os dias ele entrava na piscina. Todo santo dia ele entrava na piscina. E assim ficou enquanto ele for atleta, pelo menos isso era o que ele tinha passado, enquanto ele for atleta, ele se comprometeu a fazer isso. Todos os dias eu vou entrar na piscina. É 1%, é um pouquinho. Eu não consigo meditar muito. 2 minutos, 3 minutos. Quantas vezes eu já fiz aqui com vocês a respiração do coração? Traz essa sabedoria para a vida. Internaliza isso como um padrão e vai repetindo até que isso seja um novo padrão. Se você tem um pensamento de medo, crie mecanismos de você, a hora que aquele gatilho vier do medo, você mesmo amenizar. Não aconteceu comigo. Eu estou bem, eu estou seguro, eu estou segura. Você tem a capacidade de programar essa máquina, que é o nosso cérebro. Quanto mais você se conhece, quanto mais você se cuida, quanto mais você conhece os seus valores e não permite que ultrapassem eles, mais equilibrado você vive. E aí é muito fácil você caminhar pelo caminho do meio. O caminho do meio é aquele que não te força, ele não te faz sofrer, ele não te faz doer, ele não é extremo, ele não é doloroso. O caminho do meio é o equilíbrio. Nem esquerda nem direita, é o equilíbrio. Eu costumo sempre usar o exemplo da política. E, infelizmente, nós estamos em ano político e vamos acordar para a vida, né, seres humanos, pessoas maravilhosas. A política, ela determina, inclusive, o preço da bala que você chupa depois do cafezinho, depois do almoço. Então, não dá pra gente achar que política é algo distante da gente. Não dá pra sair apertando qualquer botãozinho na urna, achando que tá tudo bem. Sempre que a gente olha de forma extremista, não, porque é extrema esquerda, é extrema direita, é extrema esquerda, é extrema direita, alguém sai prejudicado. Nós somos feitos de uma complexidade absurda. Nós, seres humanos, somos muito diferentes uns dos outros, com necessidades diferentes, com tudo diferente. O caminho do meio é olhar o ser humano, o povo. Como eu faço para cuidar de quem mais interessa, de quem mais importa?
É o que eu disse de mim, de nós mulheres principalmente, nas questões do abuso. Quando a gente se cuida e a gente se conhece, se a pessoa dá um passo para interferir, para quebrar o meu limite, eu mesma me distancio. Dificilmente a pessoa já chega, porque o teu padrão energético já é diferente. Mas se ela chegar, você se distancia, porque você sente. Aquilo não ressoa com você. Treinar o olhar para aquilo que mais importa naquele momento. Não é no momento seguinte, não é depois. Teve uma situação de um ritual de cura que a gente estava fazendo, e aí eu lembro que era um momento que uma grande amiga minha, ela tinha que parar um pouco. Eu falei, para um pouco. Ela, eu não posso, porque eu tenho que cuidar de todo mundo, tenho que cuidar de não sei quem. Eu falei, calma. Ela, mas eu tenho que cuidar de todo mundo. Eu falei, ninguém vai morrer, calma. Agora é o seu momento, você precisa se cuidar. Você se cuida. Quando você estiver bem, você cuida dos outros. Ela aquietou muito a contragosto. Depois que aquietou um pouquinho, passou, respirou. Ela olhou para o lado, tava tudo igual, não tinha mudado. Aí eu falei, agora sabe o que você faz? É um por vez. A gente complica à toa. O olhar, ele tá tão condicionado a olhar o que é complicado, a ver a complicação da situação, que quando ela olhava, ela só via um monte de gente que ela precisava ajudar. Quando, na verdade, era ajudar um por um. Era fazer o que ela já iria fazer de todo jeito, mas com a calma de fazer bem um por um. Se é na tua frente que eu tô nesse momento, eu vou fazer por você agora. Ah, mudei, finalizei com você, vou pro próximo. É com você e é agora. Se não tiver esse equilíbrio, se eu tiver sempre com a mente, aliás, com o corpo no aqui e agora, né? E a mente ou presa no passado ou presa no futuro, eu não tô aqui, eu não tô vivendo. Eu tô sofrendo de depressão, eu tô sofrendo de ansiedade. Vivendo eu não estou. A cabeça precisa estar, a mente precisa estar onde os seus pés estão. Se você está nesse momento na tua casa, tendo um almoço, um jantar com seus amigos, com a sua família, esteja nesse jantar. Larga o celular, você não precisa saber o que está acontecendo no trabalho. Você não precisa abrir um Instagram para ver fofoquinha. Você só precisa, ali naquele momento, focar em quem importa, que é na tua família. Parece bobagem tudo isso, porque são coisas simples. Mas é tão ridículo que nem as coisas simples as pessoas fazem. Nem aquele pequeno, nem aquele tijolinho na construção daquilo que elas querem. O reclamar, ele é muito mais simples. A dor, ela chega com tal intensidade, com tal profundidade, que você tem que derramar para o mundo aquele sofrimento. E aí, quando acontece alguma coisa boa na vida, o que que você faz? Ai, não, é ruim compartilhar, porque senão é muito olho gordo. Imagina que coisa maravilhosa a vida seria se todo mundo resolvesse só compartilhar coisas boas. Cara, deixa eu te falar, tem um motivo aqui muito maravilhoso para eu ser grata hoje, sabe? Porque eu acordei, eu tô viva, eu tenho alimento na minha casa, eu tenho uma cachorrinha linda que apronta pra caramba e me lambe a cara inteirinha para me acordar de manhã. Eu tenho água, eu tenho minhas plantas, eu tenho alimento. Olha quanto motivo para ter gratidão. Não precisa nem inventar coisa nova, não. Não precisa inventar coisa nova. Eu tenho saúde, eu existo. Mas é muito mais fácil eu reclamar das condições dessa existência do que eu admirar aquilo que eu já tenho de bom. Do que eu ser grata por aquilo que já existe na minha vida. É sempre olhando a grama do vizinho. Só que a grama do vizinho também não é perfeita. Ai, não, porque olha, o casal ali do lado, eles são tão perfeitos. E eu aqui, ó, fico com esse mala brigando e que não sei o quê. E o casal do lado é perfeito. Aí, de repente, do nada, você cruza com a criatura, é marido traindo a esposa, é coisa errada de um lado, coisa errada do outro. Tira o olho do que não te interessa, que é a vida alheia. Olha para o teu próprio umbigo, olha para a tua própria vida, que é só ela que interessa, a tua própria vida. Quando você começa a colocar foco em você, que é quem mais importa, você começa a enxergar as suas dores. Quando você enxerga as suas dores, você tem ferramentas para ressignificar essas dores, para curar essas dores.
Para que a gente vai no médico? Para ter um diagnóstico. Autoconhecimento é isso. Você conseguir olhar para si e diagnosticar. Falar, putz, tem uma crençazinha aqui que foi plantada, ó, de escassez, lá atrás, nessa tal situação. Ai, mas é impossível, porque eu não lembro, porque não dá. Claro, olha o foco na reclamação de novo. É mais fácil eu dizer que eu não consigo do que eu trazer a responsabilidade da mudança para mim. Quando a gente verdadeiramente assume que a responsabilidade pela mudança é só nossa, não tem salvador. E sabe o que é melhor? Para de ter problema. Porque você muda o teu olhar para a vida. Se toda forma como você vê a vida é o que cria a vida que você vive, se você mudar o olhar que você tem para a vida, todo o resto se transforma. Se eu tô plena no hoje, no aqui e agora, e eu faço o meu melhor no aqui e agora, que é só o que eu tenho, o amanhã eu tô caminhando em passo a passo, tijolinho a tijolinho na piscininha lá do Phelps, sabe, para medalha olímpica. O foco dele naquela piscina era a medalha, mas ele não estava esperando chegar às Olimpíadas para ele fazer o que ele precisava fazer. Ele ia na piscina no hoje. Todos os dias era hoje. E no hoje ele ia lá e nadava. Até quando olhar para o outro e reclamar? Até quando ver aquilo que nos machuca e persistir naquela dor? Lembra o exemplo que eu dei daquela mulher que usava os óleos essenciais e que exagerava na dose? Tava sofrendo, tava doendo. Ela exagerou na dose, ela foi internada porque ela tomou muito óleo essencial. É medicina? É, mas também é veneno. Cuidado com a dose, cuidado com aquilo que não é para você. Por que a necessidade de querer algo que não lhe pertence, sendo que se você se aceitar do jeito que você é, na energia que você tem, com os seus talentos, com os seus dons, com as suas qualidades, é muito mais simples a vida. É viver o caminho do meio. É aquilo que faz bem para você, respeitando a tua própria natureza, sem precisar da aprovação do outro, sem precisar de um pastor puxando o bonde, né, te levando para algum lugar, simplesmente fazendo o seu, fazendo a sua parte, dia após dia, do pouquinho a pouquinho. Isso não dá para você terceirizar. A terceirização é o melhor mecanismo para a vida da merda. É o melhor. Porque você sempre fica esperando o milagre vir de fora e aí você esquece que o milagre é você. Você esquece que nós nascemos nessa vida, nós encarnamos nessa terra para prosperar, para evoluir, para crescer, para viver feliz e para aproveitar a jornada. Qual seria o propósito da fonte criadora de Deus colocar esse monte de alma largada aqui na Terra? Ah, deixa a galera lá para sofrer. Cara, na boa, eu me nego a acreditar numa coisa dessa. Até porque quem já sentiu o amor de Deus, o amor da fonte criadora, e mais uma vez eu não estou falando de religião, estou falando da fonte criadora, independente daquilo que você acredita. Existe sim algo maior, que é parte daquilo que nós verdadeiramente somos. Aliás, que é a base daquilo que nós somos. Que é o que dá origem às nossas almas, às nossas mônadas. Por quê? Você é mãe, é pai. Você colocaria um filho seu? Ah, eu vou colocar ele ali naquela escolinha. Aquela escolinha da hora ali, ó. Vou colocar ele lá. Lá ele apanha todo dia, não come, não tem comida pra ele, vai passar fome. E ele apanha também, apanha e sofre abuso. Ah, mas vai ficar lá. Boa essa escola, né? Vou largar ele lá. Você como pai e como mãe faria isso? Eu não faria, jamais. Jamais. Não faria comigo, quiçá fazer com o filho, jamais. Então, por que raios d'água, Jesus? A gente acha que a fonte criadora largaria a gente para sofrer. Eu já conheci muita gente que se apegava na dor, mas era um apego tão doloroso, minha gente, um apego tão doloroso que não conseguia soltar.
Aí a oportunidade, o barquinho da felicidade batia na porta, ó, toque, toque, ó, vem aqui, a felicidade tá chegando. Ó, meu filho, não posso ir não, porque eu tô aqui sofrendo, eu tenho que sofrer mais um pouquinho. Tá pegado, meu filho, tem gosto naquilo. Desapega do sofrimento, criatura, pelo amor de Deus, pelo amor a você. Se nem Deus quer que você sofra nessa experiência, por que você mesmo persiste no teu sofrimento? Me conta, porque eu não consigo acreditar nisso. Eu não consigo achar que é normal uma pessoa gostar de sofrer. Só que eu também entendo que a origem desse adulto doente com uma mentalidade apegada ao sofrimento tá lá atrás, numa história de vida que não foi curada. Aí a gente volta. Olha só, tudo se repete, né? Aí a gente volta. Para, medita, respira, autoconhecimento, olha pra dentro, revisita a sua história. Gente, a receita ela tá pronta. Tô falando que é fácil? Não, é óbvio que não é fácil. Todo o processo de cura ele é profundo e doloroso às vezes. Mas é você que escolhe. Você fica com a dor ou você fica com o aprendizado. A escolha é sempre sua. Então me conta, o que é que você escolhe ficar? Com a dor? Com o sofrimento? Com a tristeza, com aquele apego, sofrimento, ai como eu sou maldita, não gosto nem dessa palavra, né? Mas tive que falar agora. Ai, como eu não sou benquista por Deus, ai como eu sofro. E agarra naquilo como se fosse uma boia. Ô Jesus do céu, pelo amor de Deus, larga disso. A pessoa tá passeando no parque, ao invés dela olhar a árvore, a borboleta, a terra, sentir energia, ouvir o barulhinho da água, do vento nas árvores, ela vai reclamar do cocô do cachorro da vizinha que tá ali no chão. Vai lá e cata, já que aquilo é um problema pra você. Tudo bem que a pessoa não fez certo, tá? Deixando o cocôzinho lá. Mas é a tendência de olhar aquilo que tá errado. Olha aquilo que tá certo. Otimiza aquilo que tá certo. Contempla a vida com amor, coloca o foco naquilo que é bom. Sai dessa caixinha de sofrimento que você mesmo se colocou. Primeiro, porque nós não somos vítimas de nada. Lembra? A gente escolheu encarnar nessa experiência terrena e a gente escolheu inclusive os termos. Tudo que se passa, principalmente onde a gente nasce, o que vai ser a nossa infância, é escolha. Nós escolhemos exatamente aquele cenário, porque de alguma forma nossas almas entendiam que passar por aquela situação era produtivo, era bom, fazia parte do processo de evolução. Aí, querida alma, você aí, ser de luz encarnado, ao invés de você pegar esse conhecimento amorosamente e acolher isso, você tá se esfregando na merda. Tá pegando a dor, se enfiando na caixinha ali do desespero e não sai mais dela de jeito nenhum. De quem é a responsabilidade? Até quando apontar o dedo pro outro esperando a resposta por aquilo que é só você quem define? Até quando você vai passar o remédio em cima da ferida, o remédio que é o próprio veneno? Até quando você vai exagerar? Até quando você não vai ter amorosidade por si mesma, amor próprio, autoestima, autocuidado? E vai se permitir viver experiências que não são boas para você. Eu sei que falando parece tudo muito simples. E eu sei que é simples sim, mas não é fácil. Mas eu também sei, e eu tô te garantindo isso, que você precisa ter a iniciativa de entender o lugar onde você está e se permitir sair desse lugar. Se permitir dar o próximo passo rumo ao teu processo evolutivo. Lembra, o objetivo final é a medalha, é as Olimpíadas. Mas é no treino diário que a gente evolui. É na forma com que a gente acorda e agradece a vida. É na amorosidade que a gente tem com quem convive com a gente no dia a dia. É aquele gesto de carinho de molhar a plantinha que tem sede. É a gratidão que você tem de ter ar para respirar. É tudo tão lindo e tão mágico e tão abundante que você tá vivo aí respirando, ó. E não precisa nem lembrar de respirar. É um processo natural. Teu coração tá batendo, pulsando sangue em todo o corpo. E você não lembra disso.
Porque você tem uma inteligência autônoma que faz isso por você. E essa inteligência autônoma a gente tem para todas as áreas da vida. Só que a gente precisa abrir a porta para essa inteligência agir. Nós abrimos a porta. E a porta só abre aqui por dentro. Quando eu abro, aí sim eu me permito que coisas boas aconteçam. Mas quando eu curo. E existe uma pessoa curada 100%? Sinceramente, depois de tantos anos de autoconhecimento, eu posso te garantir que não. Porque a cada dia são detalhes sutis, que nem fazer faxina. Você vai e tira o grosso da casa. Quando você está num momento de ápice, de muita depressão, de muita ansiedade, de muita dor, quando você chega nesse ápice, ali é como se tivesse uma seta gigantesca de algo que você precisa curar. E é até mais simples de você chegar nessa solução. Se você tem um terapeuta competente para te conduzir no processo, é muito mais simples, porque está tudo muito claro, tudo muito óbvio. O difícil é quando você já foi tirando todo o grosso. E aí o que sobra é aquele grãozinho de poeira embaixo do livro, em cima da estante. Aí até você achar aquele grãozinho de poeira dá trabalho. A própria jornada é a cura. Não tem milagre, não tem salvador, não tem caixinha da solução, não tem remédio milagroso. Tem medida, receita, dedicação, homeopático, gotinha por gotinha, pouquinho por pouquinho. Tem gente que reclama, fala, mas eu não vou fazer isso, eu não vou fazer terapia, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo outro, porque é o seguinte, eu já tenho 40 anos e não adianta mais, eu já não tem mais cura pra mim. Cara, até os 80 anos, você pode viver com muita saúde. Aliás, você pode viver com muita saúde até quando você quiser. Você vai se permitir viver mais 40 anos da tua vida cagada, só porque tá com preguicinha de sair da merda onde foi parar? Eu sei que às vezes dá até raiva o jeito que eu falo, eu sei disso, mas é que eu não vejo outro jeito de falar diretamente. Porque chegou um momento que não dá mais pra romantizar a evolução, o processo evolutivo. Não dá mais pra gente achar que é tudo fofinho. Eu vou no centro uma vez por semana, eu tô curada! Não tá! A cura vem no dia a dia, a cura vem em como você age na sua vida, a cura vem na tua mudança de padrão, na tua mudança de ação. Se não sabe o que é só uma pessoa que vai ou num centro espírita, ou numa igreja, ou qualquer lugar que seja, fica lá algumas horas com outras pessoas, vestindo um papel que ela acha confortável, volta para casa chorar, pensar na morte da bezerra, mas não vive. Essa é a grande doença, esse é o grande mal, essa é a grande necessidade. Olhar para os nossos padrões, aquilo que nós estamos fazendo e aquilo que a gente traz para o nosso dia a dia. A cura não é o milagre de uma religião. A cura é o milagre da aplicação do conhecimento no dia a dia. É como você coloca tudo que você aprende no seu dia a dia. Sem esperar, não, porque todo sábado eu vou na igreja. Todo sábado eu vou lá no centro. Ou não sei que dia que você vai. Toda semana eu vou pra lá. Tá bom, então eu posso ficar aqui bem ferradinho a semana inteira, porque todo sábado eu vou me conectar com Deus. E todo o resto. Se você é parte de Deus, se eu sou parte de Deus, por que eu não posso falar direto com Deus? Por que eu tenho que depender da igreja para ser feliz? E como você faz para trazer essa felicidade para o seu dia a dia? Eu ouço relatos absurdos de pessoas que têm, inclusive, uma religião, uma doutrina que segue, ferrenha, cuidadinho, só que a própria doutrina se tornou a doença, porque a pessoa acaba usando como muleta aquilo e esquecendo que a responsabilidade é dela. Esquecendo que aquilo que eu aprendo, eu posso ouvir uma pregação maravilhosa do pastor. Mas se eu não pegar aquela pregação e colocar na minha vida, de nada ela teve valia. De nada. Aí vira aquela felicidade de uma vez por semana. Isso quando não vai só para desfilar roupa, que isso também tem em toda a religião, tá? Não é só dos evangélicos, não. Tem em toda a religião. Só para viver aquele momento social. E aí chega no momento de pandemia, o que acontece?
ferrou com tudo, porque o momento de ser feliz era aquele momento de disputa social, dentro daquele centro religioso, naquela comunidade religiosa. E aí agora na pandemia não tem mais, e aí? Ai, como é um algoz esse Covid, né? Oh, meu Deus do céu. Eu não sou hipócrita, eu sei que tem gente morrendo e eu respeito isso, eu honro a vida de cada um. Mas a gente precisa entender que esse algoz que nós criamos é a falta de maturidade que a gente tem em lidar com a gente mesmo. Se você tá bem com você mesmo, você pode ficar em um ambiente pandêmico, dentro de casa, numa quarentena eterna, que você vai estar bem. Porque é você com você. É Deus falando através do Deus que é você. É a tua alma conectada com a fonte criadora. Não é a necessidade da salvação externa. É a tua própria salvação sendo aplicada no dia a dia. E aí não tem algoz que seja o problema. Você se ajeita, você se cura, você se resolve. Essa é a responsabilidade, essa é a ficha que tem que cair. Só que a gente chegou no momento hoje que cada vez que a gente se aproxima mais do cinturão de fótons de Alcione, que é essa nuvem energética extremamente potente para onde o planeta Terra está indo, mais a gente muda o nível consciencial. Por isso que hoje as pessoas estão sofrendo, né? Quem não tem autoconhecimento está sofrendo. Estão sofrendo essa agonia, esses sinais dessa transição planetária. Porque tem isso, pesquisadores já comprovaram, tá, gente? O cinturão de fótons, ele foi descoberto na década de 70 pela NASA. Não é balela de galera zen, não. Aliás, eu sempre fui tão racional na minha vida que eu busquei conhecimento para entender qual era o movimento energético que estava acontecendo. E de fato está acontecendo. Por isso que nós, seres humanos, estamos sentindo esse chamado de sairmos das caixinhas. Sejam elas quais for. Pode ser a caixinha do teu próprio ego, pode ser a caixinha de um relacionamento que não te serve mais, pode ser a caixinha da tua falta de amor próprio, pode ser a caixinha daquele trabalho em que você não entrega mais o teu servir com amorosidade. Tem várias caixinhas. Cada vez que a gente descasca, que a gente tira uma camada dessa cebola, mais a gente se aproxima da nossa essência. Quando a gente chega na nossa essência, aí a vida toma uma outra proporção. Porque você vive conectado com a tua alma. Se a alma é parte de Deus, eu estou conectada com tudo. Com a abundância, com a prosperidade, com o amor, eu estou tentando lembrar a palavra, provisão, lembrei. Com a provisão. Então eu não preciso ter medo de escassez. Eu não preciso ter crença de não merecimento. Eu não preciso ter medo. Eu não preciso. Porque eu sei que eu vivo num ambiente em que eu sou abundância, Deus é abundância, então eu vivo a abundância. E é uma questão de eu manter a minha energia equilibrada nesse padrão, óbvio, se mexendo. Lembra? Foco na medalha nas Olimpíadas, mas o treino é diário. Como eu me coloco nessa energia de abundância e conexão com Deus diariamente? Essa é a energia pura dele, mas como eu faço isso diariamente? Não adianta eu falar, sou filha de Deus aí mesmo, tá tudo garantido, boletim Deus vai pagar no final do mês. Paga não, fofo, paga não, tem que se coçar, tem que se mexer, entendeu? Tem que dar o próximo passo, tem que ir pra piscininha. O foco pode ser a medalha, mas tem que ir pra piscininha todo dia treinar. A medalha não vem sozinha, ela vem com o teu esforço. Quando você alinha esse teu propósito de vida e você sabe para onde você tá indo, aí a coisa começa a fluir. Nossa, você fala de um jeito que parece fácil. É simples. Fácil, eu sei que não é. Mas uma coisa eu posso te garantir. Enquanto você não começar, você está perdendo tempo. Porque a transição planetária ela está acontecendo. Todo esse campo energético, consciencial, ele está evoluindo. Se você não evolui com esse campo, você vai ficando para trás. Ou vai entrando em sofrimento. Porque não ressoa mais a energia. Por isso que a tendência é evoluir. Eu conheço vários, eu tenho amigos meus pessoais que vieram de anos em igreja ou em centros, em anos dentro de uma caixinha religiosa e do nada começaram a dar pequenos surtos, não serve mais para mim, tá na hora de sair. O que eu vou viver? Espiritualidade independente, é isso que ressoa. Então vai.
Se encontra. O que não dá é para se forçar em algo que não lhe cabe, porque é isso que machuca. Se você mesmo não se ama e se força e se machuca, quem que vai te amar? Por que raios d'água a fonte criadora vai te dar situações de amor se nem amor por você mesmo você tem? São exemplos diários que a gente dá para nós mesmos. Nos detalhes, no cuidado. Eu sou muito maloca, vou te dar um exemplo. Sou muito maloca. Então, se, por exemplo, eu tiver guardado a comida num Tupperware na geladeira e eu esquentar no micro-ondas, eu posso muito bem comer no Tupperware. Na boa, sem frescura nenhuma, fi. Sem frescura nenhuma. E não acho nada de errado nisso. Mas sabe o que eu tenho treinado em mim? O autocuidado nos detalhes. Não, pera lá, é hora da minha refeição. Eu vou sentar, eu vou colocar minha comida num prato, eu vou ter o meu talherzinho, eu vou colocar um copo bonito para eu tomar, seja lá o que eu queira tomar, e eu vou me dar aquele carinho, sem esperar que alguém venha para me dar. E nada de errado, tá, gente? Eu adoro tomar café em copinho de requeijão. Nada de errado nisso. Quer dizer, pelo menos eu acho que nada de errado, e aí cada um tem a sua ideia. Mas esses pequenos gestos de autoamor, de autocuidado, é importantíssimo a gente ter. Sabe aquele skincare diário? A galera fala skincare é tipo gourmet, né? É um cuidadinho gourmet. Cara, lavar o rosto, coisa simples. Não estamos falando nada de luxo, não. Não tenho dinheiro para comprar nada chique. Não tem problema. Compra um sabonete de glicerina que é neutro, que não vai afetar a sua pele. Mas faz esse autocuidado. Tenha esse autoamor consigo mesma. É necessário que você mostre para você o quanto você se ama e se cuida. Eu te desafio a fazer isso. Eu te desafio. Sabe por quê? Eu tenho tanta certeza que isso eleva a tua energia, que te coloca em um outro patamar, que eu quero ver relacionamento no mesmo padrão que você viveu antes. Relacionamento desgastado, tóxico, em que a pessoa não cuide de você, porque você se cuida. A pessoa que se aproximar de você, ela vem só para complementar. Não tem salvador em relacionamento, viu, fofes e fofas? Não tem salvador em relacionamento. É muito comum você ver mulheres com perfil mãe, e aí os homens, filhinhos, né? Filhinhos da mamãe, que se atraem por essas mulheres. E aí como é que faz? Que ele acha que ele tem uma mãe do lado. Ou então ele tá cagado e acha que a terapeuta vai salvar a vida. E aí pronto, acha uma mulher que é mais sábia, digamos assim, né? Que ele, para consertar a vida dele. Jesus Pai do céu, criaturinhas lindas. A gente já nasceu pronto. A gente foi se cagando no decorrer. A gente foi estragando conforme os traumas, as crenças, todas as situações que aconteceram nas nossas vidas e que foram deixando marcas. E aí a gente criou uma personalidade doente, porque na essência nós somos todos seres curados. Aí a gente volta. Olha, gente, uma hora vocês vão saber tudo isso daí de cor, tanto eu falar na orelha de vocês. Aí a gente volta para aquela história. Olha para dentro, revisita a sua história, ressignifica padrões, identifica quais são os padrões que você vive e que persistem em acontecer e por que eles acontecem. Qual é a lição que aquela situação traz para você? Com a doença, a mesma coisa. Qual é a situação que é o aprendizado que essa situação, que essa doença te traz? O que essa doença está te falando que você ainda não ouviu? A doença, ela é projetada no corpo porque a nível energético você tem algo que você não curou. Então a doença ela vai vindo para o corpo para chamar a tua atenção. Quantas e quantas pessoas a gente não vê por aí? Ai, não, o câncer foi um divisor de águas para mim. Aí, depois eu falo que foi uma escolha da criatura co-criar um câncer para que ela tivesse a oportunidade de evoluir e aprender o que ela não tinha aprendido. E o povo fala que doença não é escolha. Gente, é. A hora que você aprende a olhar cada sintoma que você tem com o olhar de psicossomática mesmo, para entender qual o recado que a tua mente quer te dar com aquela doença.
Ai, mas eu não sei. Hoje tem Google pra tudo, tá? Hoje tem Google pra tudo. Dá uma jogadinha lá, o que que significa aquele órgão, o que que significa aquela dor, aquele membro. Cada parte do teu corpo está relacionada com uma situação diferente. Quando você entende isso, você é na hora, gente, é batata. Eu tô dizendo porque eu faço isso. É batata. Quando você entende o que aquela doença quer te ensinar, ó, parece mágica. Parece mágica. Eu tive, ó, essa rapidinho, falta 4 minutinhos só pra gente. Eu tive uma dor de dente dos infernos, abençoada, abençoada. Isso faz tempo, faz uns 8, 9 anos. Uma baita de uma dor de dente. Eu ia no dentista, ele não descobriu o que era, e tirava raio-x, e olhava minha boca, e via uma coisa, e via outra, e não descobriu o que era. Conversando com um amigo, ele falou, você já olhou o significado, né? Porque a gente somatiza e tal. Falei, putz, não me atentei a isso não, me mostra. Ah, mostro. Ele pegou e me passou. Aí tem vários dentes, né? E aí o dente que eu tava sentindo dor tinha a ver com medo de mudança. E eu tava num momento crucial da minha vida, em que eu tava saindo de uma faculdade, aliás, saindo ou entrando? Tava saindo de uma faculdade, saindo de um curso de teatro técnico de artes cênicas que eu tinha feito, e eu era representante de vendas e há anos eu pagava as minhas contas e sustentava o meu filho com esse trabalho de representante de vendas. Só que eu não era mais feliz ali. E aí eu fui convidada a iniciar outro processo dentro de um outro ambiente que eu tava super amando. E eu tava bem naquele momento assim, ó, eu vou pra cá onde eu já conheço e que é mais seguro, ou eu vou pra cá onde eu gosto, mas que não vai me dar a mesma condição financeira que eu tinha. Eu tava bem naquele momento. E aí quando eu olhei aquele significado e que falava de como a gente somatiza na nossa vida, e como somatiza na vida não, de como aquele dente ele tinha a ver com a mudança de vida, eu falei, caraca, tem tudo a ver. Eu sei que no dentista seguinte que eu fui, ele fuçou, era tipo, eu tive que fazer canal nesse dente. Era uma cárie que tava do lado de dentro, assim, ó, entre um dente e outro, cara. Era um negócio bizarro. E ele conseguiu resolver o problema e eu não tive mais dor de dente. Tudo porque eu descobri qual era a lição que aquela doença queria me trazer. É nos mínimos detalhes. Os sinais, eles acontecem nos mínimos detalhes. Tô com muita queda de cabelo. Ai, por que você tá... Qual é a situação que tá te levando hoje que você tá perdendo as suas raízes? O que tá acontecendo? Qual é o acontecimento? Ou começa a observar. Por que te falta o ar? O que te falta na vida? O que não te deixa caminhar para a vida? O que não te deixa aproveitar a vida? O ar é força vital, é energia vital. Observa os detalhes. É nos detalhes que a gente se cura. É atenção, é dedicação e é só você que pode fazer por você mesma. Você pode sim ter pessoas do seu lado que te auxiliem nesse processo, que te direcionem nesse processo, mas o único responsável, a única responsável por resolver e curar é você. Último minutinho, minha gratidão imensa pela participação de cada um de vocês. Eu tenho certeza, essa foi uma live um pouquinho mais intensa, eu achei. Não sei se vocês acharam também, depois me conta aí, deixa lá nos comentários para eu saber. E deixa sua sugestão de tema também para eu saber do que você quer que a gente bate um papo aqui. Ela foi um pouquinho mais intensa, mas porque diante do cenário, de tudo que a gente está vivendo, não tinha como não trazer temas mais intensos. A cura, ela vem quando a gente enxerga a sombra. Se a gente não enxergar a sombra, a gente não consegue colocar luz. Eliane, beijo, sua linda. Coraçãozinho pra você. Camila, todo mundo. Ó, gratidão de verdade. Terça-feira que vem, agora sim, terça-feira que vem. Hoje foi excepcional as quartas-feiras. Acho até que a galera não tá mais acostumada. Acostumaram às terças, não teve jeito. Gratidão imensa por cada um de vocês. Depois você me conta, tá? Se eu bati demais, se eu falei muita coisa hoje. Mas eu sou muito grata pela escuta de cada um de vocês.
Eu espero que de verdade, eu possa de alguma forma contribuir para o processo de vocês e tenho certeza que vocês contribuem muito, muito, imensamente para o meu processo. E eu sou muito grata por isso. Eu honro a existência de cada um de vocês. Um beijo, 7 segundinhos e até terça-feira que vem. E me manda sugestão de tema, quero saber o que vocês querem, hein? Beijo!